meus avós, eles sempre... Minha avó era benzedeira, na verdade. A minha avó, mãe do meu pai, era benzedeira. A minha bisavó era cigana, né? E a minha avó Antônia, que é por parte de pai, ela era índia com mistura de cigano. Então ela era benzedeira e era uma benzedeira muito forte, assim. Lá no interior de Goiás, isso é muito corriqueiro. As rezas, as orações, os altares, né? Até mesmo fazer a homenagem aos santos e santas, Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião. Então, cada pessoa que tem uma devoção, ela faz aquela reza, né? Então, isso sempre foi muito presente. Por parte de mãe também tem a minha avó também era benzedeira, meu avô também era benzedor. Então, eu era inserida dentro desse cenário, porém, com um pouco mais próximo ali do cristianismo, né? Mais ligado com o lado católico. Então, era aquela história. Eu tinha vidência, eu era menina errada porque eu não conseguia ficar perto de ninguém, assim. Então, às vezes, eu falava muito sozinha. Uma vez, um rapaz estava reformando a minha casa, ele chegou para minha mãe e falou assim, só precisa levar sua menina no médico, essa menina conversa sozinha o tempo todo. E realmente eu conversava sozinha o tempo todo. Só que daí eu já era mais velho, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E eu conversava, eu falava como se tivesse uma festa. E ele até falou para minha mãe, falou, a sua filha parece que ela está numa festa 24 horas por dia, assim. Então, isso começou desde criança. Só que quando você começa isso desde criança, você precisa ter um pouco de cuidado, porque as pessoas não entendem, né? Principalmente em uma cidade pequena, as pessoas geralmente é mais ligada ou ao lado evangélico ou ao lado cristão, né? Então tudo isso não era bem-vindo, não era de Deus, né? E aí quando eu peguei num baralho pela primeira vez, na verdade, quando eu comecei a ler carta, eu não comecei a ler carta, por exemplo, com tarôs figurativos. Eu comecei a ler carta com o tarô na carta tradicional, do jogo mesmo, do truco, né? Eu sentei de frente com uma cigana que tinha muitos acampamentos lá em Goiás. E aí ela falou, vem aqui que eu vou te ensinar a ler carta. Então eu comecei a ler cartas com ela e eu aprendi a ler esse baralho. E ela chegou para mim e falou, você não vai cobrar até você realmente ficar craque na visão. Eu falei, tá, eu já tinha visão, mas eu não sabia que a visão podia ser utilizada para a oráculo, né? Até mesmo para ajudar outras pessoas. Para mim, a minha visão era ver o mundo dos desencarnados e, na verdade, o oráculo ele era um conselheiro, digamos assim, né? Então eu comecei com 11 anos de idade, 10 ali, 11 anos, eu comecei a atender na minha casa de graça. E aí começou a formar fila na minha casa. Minha mãe trabalhava, né, o dia todo e começou a formar fila. E aí as pessoas começaram a falar pra minha mãe, tá fazendo fila na porta da sua casa, sua menina tá fazendo alguma coisa. E aí ela queria saber o que eu tava fazendo. E foi aí então que ela pegou e descobriu que eu tava lendo carta. E ela pegou e falou assim, carta não é de Deus, carta é do diabo, então nós vamos queimar seu tarô. Aí ela pegou e queimou minhas cartas. E aí eu só fui voltar para esse mundo mesmo, espiritual, falando ali pelos 22, 23 anos, mais ou menos.